Gravando. Vamos lá, pronto, está gravando. Boa noite a todos. Estamos dando início aqui a mais um evento, né, o quarto, se não me falha a memória, da série Tech Talks, promovido aqui pela aceleradora do Cimatec, a Acelera Cimatec. E o intuito desse evento é misturar temas com empreendedorismo. Então, a gente faz, com alguma regularidade, eventos para proporcionar opções, dicas, insights, coisas relacionadas e linkar isso com empreendedorismo, né? Então, hoje o tema é zero carbono, um tema aí que está absolutamente na pauta, né? Haja visto, inclusive, o que está acontecendo aí no sul da Bahia, né? O que está acontecendo aí no clima, né? Então, a gente quer trazer isso aqui na forma de um bate-papo, tá? Então, convidei aqui hoje o Ivan, que é da Prefeitura, e o Paulo, que é da Recicli, e depois deles se apresentarem, a ideia é que a gente possa bater um papo aqui, trocar figurinha, falar de oportunidade, falar do que está acontecendo no mundo do empreendedorismo, no mundo aí da sustentabilidade, de carbono zero, impacto ambiental. São duas pessoas que estão totalmente integradas aí com essa temática, né? Tanto pelo lado do poder público, quanto pelo lado da academia e de projetos com a indústria, né? Então, muito obrigado, Ivan, muito obrigado, Paulo, por terem aceito aqui o convite, né, para estar participando. Não sei, eu vou sugerir aqui a gente começar talvez aqui por ordem alfabética. Então, I vem antes da letra P. Ivan, então a casa é sua, faça aí o que você quiser, se apresente e vamos bater esse papo aí, vamos trocar essa bola aí. A palavra é sua. Obrigado, Thomas. Obrigado aí a todos que estão presentes. Paulo também, parceiro, colega. Tem uma apresentação, não sei se eu faço, Thomas, ou não, mas estou na dúvida aqui se eu boto A para casa é ajudar. sua, Ivan. Se você quiser apresentar, passar Vou. rápido os slides, Deixa eu botar como você aqui, quiser. só para ajudar. É bom para. Serve como um guia. Tá ótimo. Deixa eu botar aqui. Está aparecendo aí? Sim. Tá. Aqui tem, eu até cortei um slide, tem muito mais slide, que a gente está nesse momento da prefeitura, né, como o Thomas falou, eu sou hoje atualmente servidor da prefeitura, diretor de resiliência, da Secretaria de Sustentabilidade e Resiliência. A gente está num momento importante de construir uma lei municipal. Salvador lançou, né, no ano passado, no final do ano passado, o seu plano de ação climática, com a meta, né, de Salvador ser uma cidade zero carbono e neutralizar as emissões de carbono até 2049. Por que 2049? Os compromissos globais para que o mundo das cidades seja uma cidade zero carbono em 2050. Só que Salvador, em 2049, faz 500 anos. Então, a gente antecipou um ano para comemorar os 500 anos de Salvador com essa meta aí de ser uma cidade neutra em carbono. Então, a gente lançou ano passado o nosso plano de ação climática com diversas metas até chegar à neutralidade. E esse ano a gente está finalizando a minuta de uma política municipal para que aquele plano que foi lançado ele seja executado, independente do gestor, do prefeito que esteja na cidade. Então, a gente vai ter uma legislação nova, moderna, sobre mudanças climáticas. E tem 15 dias, dia 26 de novembro, a gente encerrou uma chamada também, Cidade Zero Carbono, com o Cimatec, para acelerar, para apoiar startups, clean techs, startups que tenham soluções que reduzam as emissões de gases. Então, cada startup, durante esse processo
de teste do protótipo durante 6 meses na aceleradora aí do Cimatec, vai receber R$200 mil em recursos financeiros e econômicos. Então, acho que essa informação é importante, que 70% das emissões de gás de efeito estufa são produzidas nas cidades. Então, o problema está na cidade e a solução tem que vir a partir das cidades. Como o Thomas falou, as mudanças climáticas, que a gente falava muito que no futuro, já enfrentamos elas hoje, como o exemplo que está acontecendo aí no extremo sul, em dezembro, quase iniciando o verão, e muita chuva. Salvador nunca tinha recebido tanta chuva nesse período de dezembro. Desde quando começou a monitorar 10 anos atrás, nunca tinha uma precipitação como essa, em dezembro, que era verão já. Aqui é um gráfico que traz a questão das emissões, né, de gases de efeito estufa, onde vai crescendo aí a partir de 1950, e crescimento acelerado, e tem só uma pequena diminuição por causa da pandemia, entre 2019 e 2020. O setor que mais contribui para o gás de emissão de efeito estufa, então, é o setor de energia. O segundo é o transporte. Terceiro, manufatura e construção. E quarto, agricultura. No caso de Salvador, porque Salvador não é uma cidade que tem indústrias, o setor que mais emite em Salvador é o setor de transporte. 65% das emissões de gás de efeito estufa em Salvador vem do setor de transporte, e a energia fica em segundo. Que a temperatura e a concentração de CO2 na atmosfera nos últimos anos, então, até 1950, a gente estava ali dentro da média, e a partir dali a gente começou a emitir muito mais do que a média histórica de 400 anos atrás. Vou passar. Ali é um gifzinho rápido, mas vou passar aqui. Então, o que a ONU, né? A ONU, ela tem uma matéria dela que ela informa que os últimos 5 anos foram os mais quentes da história do planeta, e essa temperatura ela vem afetando os oceanos, com aquecimento e aumentando o pH. Com isso, o ecossistema marinho está sendo afetado, e para quem não sabe, os plânctons do ecossistema marinho é tão ou mais importante do que as florestas. A gente fala muito da floresta da Amazônia, mas os plânctons também são os maiores responsáveis pela absorção de gases, de CO2, e também pela produção de oxigênio. Com o aumento da temperatura, a cobertura da neve vem diminuindo, recuo das geleiras acontecendo, e com isso, a elevação do nível do mar e eventos extremos acontecendo. Por exemplo, em Salvador, em 2020, foi um dos anos que mais choveu em Salvador, né, com dados de 36 anos. E aconteceu esse tipo de coisa que todo mundo deve lembrar, foi ano passado. Também aconteceu ventos, não é comum, em Salvador. E só voltando um pouco atrás, em 2017, a gente fala muito de chuva, mas 2017 foi um período de seca. O abastecimento de Salvador vem da barragem de Pedra do Cavalo, a mais de 100 km de distância, e quase Salvador passa por um processo de racionamento. As lagoas da cidade quase que secaram, e incêndios aconteceram, como esse exemplo da Avenida Garibaldi. Então, aqui é o nosso plano de ação climática, a gente não precisa estar falando, mas a gente lançou, como eu falei, o ano passado, com os objetivos principais da mitigação de ser uma cidade neutra em 2049, de adaptação de ser uma cidade resiliente aos riscos climáticos, e de inclusão, que é uma informação importante. Todos os nossos programas da prefeitura, ele tem como um dos focos principais é diminuir a desigualdade. É entendido, e aí fica claro para a gente que para ser uma cidade resiliente, ser uma cidade inovadora, ser uma cidade sustentável, a gente precisa diminuir a desigualdade. E aí tem os marcos temporários, né, adotados pelo plano de 2024. Então, a gente tem metas para 2024, que é o ano que Salvador vai ter que fazer a revisão do plano diretor urbano. Em 2016, quando o plano diretor de desenvolvimento urbano foi feito, não se falava ainda disso. Em 2024, com certeza, o plano diretor ele tem que trazer essa lente climática e discutir esse tema. Em 32, os estatísticos trazem a informação que Salvador vai ter sua ocupação máxima em 2032, a
A partir daí, Salvador começa a decrescer a população. Então, é um marco também interessante. O Salvador vai estar no auge, no máximo da sua ocupação. E 2049, como eu falei, que é 500 anos da cidade, ser uma cidade neutra em carbono. E aqui algumas metas de reduzir viagem de bicicleta, de veículos, transporte público, principalmente. Como eu comentei, 65% das emissões vem do transporte público. Então, a gente tem essa meta para 2032 de 40% da frota ser veículo mais limpo e eficiente. A gente não colocou veículos elétricos, ônibus elétricos, porque pode existir novas tecnologias, como hoje já se fala do hidrogênio verde, pode surgir outros. Então, em 32, 40% da frota já estaria sem emitir gases, e edifícios residenciais e comerciais com sistema de geração distribuída com solar ou eólica, questão da reciclagem dos resíduos domésticos e a questão também da fração orgânica. E em 2049, para chegar à neutralidade, a gente precisa aumentar muito a viagem de bicicleta, 100% da frota, então toda a frota de ônibus, né, transporte público, sem emitir gás, e aí os edifícios residenciais e comerciais, 20%, 30% com geração distribuída com solar ou eólica, e aí 80% da fração de resíduos sólidos domésticos recicláveis e 36% dos orgânicos, para que a gente chegue à neutralidade das emissões de gases. Então, foi rápido, a gente aproveitar aqui, a gente bater um papo com quem estiver aí, discutir um pouco sobre o tema, e aí passa a palavra para Thomas. Obrigado, gente. Valeu, Ivan. Ótima apresentação aí. Um bocado de possibilidade, abrir o leque aí, né, Paulo, para a gente propor aqui uma conversa, opções, enfim. Paulo, show, agora é seu. Fique à vontade aí. Muito obrigado aí por você ter aceito o convite, viu? Eu que te agradeço, Thomas. É um prazer enorme bater um papo com dois cabeções aí do ecossistema de inovação, né? Duas pessoas importantes e super inteligentes. Então é sempre bom bater papo com vocês e interagir com a galera aí do Cimatec. É super importante também, tanto para que a gente conheça as pessoas que estão se formando, que estão se desenvolvendo profissionalmente, quanto a gente tem a oportunidade aí de, algum momento, construir relações também dentro do Cimatec, né? Eu vou fazer uma apresentação também, compartilhar minha tela aqui. Acredito que vocês estejam vendo minha tela já. Sim, estamos sim. Perfeito. Bom, eu vou atravessar a bateria. O Thomas apresentou aí como meu chapéu institucional a Recicli. Eu vou falar da Recicli também, mas eu hoje vou vestir o chapéu da Helix, ou Helix, tá? Que é a minha empresa mais nova, né? Bom, eu sou Paulo Pietrobon. Eu tenho alguns chapéus diferentes, né? Eu atuo dentro da Universidade Federal da Bahia, coordeno o Laboratório de Projetos Institucionais, o LabProj. Dou aula em disciplinas da área de empreendedorismo e inovação, inclusive dentro do curso de especialização em empreendedorismo e gestão de negócios. Agora a gente está iniciando um outro curso de especialização de negócios digitais, na Escola de Administração. E sou empreendedor, sou startup founder, tenho uma participação também bastante intensiva em organizações representativas empresariais, fui diretor de inovação e projetos da ABAS, né, Associação Baiana de Startups, durante quase 3 anos, né, período aí que a gente saiu da rabeira do Nordeste para liderar o Nordeste em número de startups. Mas tenho participação aí também no Conselho FIEB Jovem, fui coordenador de projetos internacionais da CONAGE, que é a Confederação Nacional de Jovens Empresários, participação na FIGE também, que é a Federação Ibero-Americana de Jovens Empresários, então assovio, chupo manga e assim por diante. Vou falar um pouquinho para vocês da Helix,
e aí vou explicar por quê. Tá? Ou seja, esse meu trabalho, ou seja, minha carreira, o objetivo em termos de propósito e construção de legado é em cima de uma arquitetura de rede, especialmente no que tange aí o desenvolvimento de um ecossistema de inovação no nosso território, né? Então, eu estudei no Vale do Silício, final ali da década de 90, vivi o boom da internet, e a partir dali eu comecei a pesquisar e aplicar o modelo de governança que Stanford aplicou no Vale do Silício, que chama Triple Helix, né? Ou hélice tripla, e daí vem o nome da Helix Inovação Aberta. A primeira startup que eu fundei, que é a Recicli, que aconteceu, né? Eu vinha me desenvolvendo no desenvolvimento de metodologia, de arquiteturas de rede, de organismos para trabalhar em rede, né? de aplicação do modelo de governança Triple Helix numa metodologia de gerenciamento de projetos em rede, que é isso que o LabProj faz. E, ao mesmo tempo, eu tenho um primo que é engenheiro, e ele vinha dedicando a carreira dele a desenvolver tecnologias inovadoras para o processamento de resíduos sólidos, urbanos e industriais, e para tecnologias para a sustentabilidade da indústria em geral. E a gente vinha, né, acompanhando um pouco a trajetória do outro, e num dado momento a gente resolveu transformar esses trabalhos em uma startup, levar isso para o mercado de uma forma mais objetiva, e aí nasce a Recicli. Acontece que a Recicli ela tinha uma quantidade muito grande de tecnologias e não tinha condição de, numa mesma startup, ou seja, o mercado financeiro, né, os investidores que investem em startups, eles precisam de um caminho metrificado, né, com indicadores ali que mostrem como uma tecnologia ela vai escalar no mercado. Né? E quando você coloca várias tecnologias que se relacionam com várias cadeias de suprimento, várias cadeias de comercialização diferentes, aquilo confunde. Né? Então, num dado momento, a gente identificou que não dava para trabalhar com muitas tecnologias numa startup só. Então, a gente começou a pensar em criar spin-offs, tá? E começamos a fazer isso. Então, a gente acabou integrando essa necessidade de desenvolvimento de spin-offs com o trabalho que eu já desenvolvia, muito conectado com o ecossistema de inovação, mas também com prefeitura, com o governo do estado, né, com grandes empresas, na criação da Helix, que é o quê? É uma venture builder, tá? Esse conceito, traduzindo de forma livre, é uma fábrica de startups, tá? E eu vou falar um pouco do portfólio da Helix. Então, a Helix é uma plataforma de serviço estratégico para inovação aberta que aplica as metodologias e tecnologias mais atuais e efetivas para a construção e aceleração de startups, né? Então, contando com uma equipe de especialistas e de ponta, empresas parceiras, se posiciona como venture builder ou fábrica de startups. Nossa missão é resolver desafios onde quer que eles estejam. A Helix quer co-criar o futuro para os melhores empreendedores pesquisadores, né, com os melhores empreendedores pesquisadores do mundo. Né? Então, uma característica importante aqui que é uma plataforma aberta. Tá? Então, a gente tem reuniões todos os dias e a gente convida pessoas do ecossistema para participar e a gente vai integrando, então, não só profissionais, mas empresas. Tá? Então, a gente tem dentro da nossa estrutura, da nossa plataforma, tem consultoria na área financeira, tem empresa de contabilidade, tem escritório de advocacia, de direito, tem empresa de biotecnologia. Então, essas empresas, esses profissionais que entendem que a gente está construindo valor, eles se interessam pelos projetos, eles vão chegando e vão se integrando aos projetos. Então, é uma plataforma aberta. A gente trabalha com Venture Building, trabalha com representação comercial. Hoje a gente representa uma empresa de São Paulo, que é a Peraciane, tá? Que trabalha com inovação, consultoria, funding e educação para inovação. A gente também trabalha com educação e trabalha com consultoria na área de inovação aberta e na área de Venture Building. Aí vou falar aqui da tecnologia que a gente tem hoje
A gente acabou de receber algumas premiações, eu vou falar dela, tá? Chama SIGSEG, tá? Que é um acrônimo para Sistema Compacto de Sequestro de Gases de Efeito Estufa e Geração de Energia Limpa, tá? Então, é um equipamento que ele é acoplado nas estruturas, nas tubulações industriais, e ela faz ali a captura desses gases. Eles são ali acondicionados nos tanques, tá? De forma pura, tá? Então, principalmente o gás carbônico e o metano, né? O CO2 e CH4, tá? A gente participou do maior e mais importante programa de aceleração com foco em indústria 4.0 do país, que é o FIENG Lab. Tá? As indústrias madrinhas eram Vale, Uzi Minas, RHI Magnesita, Anglo American, Fiat Chrysler, que agora chama Stellantis, né? E a Gerdau, né? E aí a gente foi selecionado em torno de 500 startups, num grupo de 50. Aí dentro do programa fomos selecionados para um grupo de 20 que foram investidas. Quem investiu na gente foi a mineradora transnacional Anglo American. Depois dessas 20, a gente teve uma nova seleção interna, ficamos num grupo de 10 startups que receberam uma premiação financeira, e no final agora a gente recebeu 2 premiações, tá? Uma premiação na área de gestão, tá? Pela gestão em OKRs, né? Então, aqui embaixo, vocês ousaram nas suas OKRs ao longo da terceira jornada do FIENG Lab 4.0, alcançando resultados impressionantes. E a Alana, que é a nossa CEO, né? da área operacional da gente, recebeu uma premiação pela liderança técnica, como mestre da ousadia, como desbravadora do conhecimento, uma premiação aí pela liderança, né, pelo empreendedorismo com foco na inovação. Tá? Bom, a Vivace Brasil é uma tecnologia que não foi produzida por nós, tá? É uma spin-off da Universidade de Michigan. A gente desenvolveu uma joint venture com eles. Então, esse equipamento que vocês veem aí, meio quadradão, ele é acoplado, né? Ele é baseado no fundo, e aí pode ser no mar ou no rio. Nesse caso aí específico, é no rio St. Clair, em Michigan, tá? E ele transforma a energia dos vórtices, né? Ou seja, a energia hidrodinâmica das correntes em energia elétrica, tá? Então, é uma tecnologia bastante disruptiva, tá? Ela tem algumas características comparativas em relação a outras tecnologias que trabalham com energia oceânica, maremotriz. Primeiro, ela é fish-friendly, ou seja, como ela não trabalha com hélices, tá? Então, são cilindros que eles são movidos pela corrente, né, por essa energia dos vórtices, e esse movimento dos cilindros produz a energia elétrica. E, principalmente, é um equipamento muito bom para territórios que são off-grid, né? Ou seja, que não são atendidos, né, pela distribuição elétrica no país. Então, assim, a gente tem aí um planejamento de aplicação dessa tecnologia na região amazônica como um instrumento de desenvolvimento sustentável, tá? Porque você precisa preservar os produtos extrativistas da floresta, e sem energia elétrica você não consegue fazer isso, e a partir daí você não consegue implementar um modelo de desenvolvimento que mantenha a floresta de pé. Então, essa é uma outra tecnologia que a gente está desenvolvendo. A tecnologia de compósitos, ela faz a reciclagem das telas dos equipamentos eletroeletrônicos, tá? Então, assim, o vidro, ele é um material fácil de reciclar e 100% reciclável. Agora, até por isso, ele tem baixo valor de mercado, e por conta disso, especialmente pela sensibilidade da logística de trabalhar com o vidro, ninguém quer trabalhar com o vidro. Então, ao invés da gente fazer uma inovação de processo, a gente fez uma inovação de produto,
Tá? Então, a gente juntou o pó de vidro com algumas outras substâncias numa tecnologia de compósitos e desenvolvemos um substituto de insumo industrial para as cadeias ceramista e de argamassa. No caso da cadeia ceramista, a gente consegue diminuir a necessidade energética em 30% com essa substituição. Eu vou ser mais objetivo aqui nas outras. Aqui é uma startup que trabalha com tecnologias à base da palma forrageira, aquele cacto que é bem comum aqui no semiárido. A gente está desenvolvendo aí como produtos, né, couro vegetal, biocombustíveis, insumos para a indústria de cosmético e farmacêutica, fertilizante orgânico e aplicação na indústria de alimentos. Tá? Então, essa daqui a gente ainda está estudando, né, a rota que dá a melhor performance. Tá? Aí, uma outra tecnologia importante nossa que faz a reciclagem de placas e circuitos eletrônicos, né? Esses componentes têm metais nobres, então a gente desenvolveu uma tecnologia que faz a separação de ouro, prata, platina, cobre, paládio. Tá? A gente tem duas tecnologias hoje no mundo, a termometalurgia e a quimiometalurgia. A gente desenvolveu uma tecnologia alternativa, tá? Que é não poluente e mais barata do que as outras concorrentes. Tá? Então, essa tecnologia a gente está iniciando aí um acordo com o Cimatec, com duas indústrias diferentes, uma é a Anexa, que é uma subsidiária da Votorantim, e a outra é a Jabil, que é uma das maiores produtoras de componentes eletrônicos do mundo, produz para Apple, Tesla, Samsung e assim por diante. A Startup L é uma plataforma que visa a integração dos atores do ecossistema, ou seja, a prefeitura sabe que precisa se integrar com startups, com universidade, né, com instituições de fomento, mas muitas vezes ela não consegue fazer isso. A universidade sabe que precisa se integrar com prefeitura, com startup, com o governo, mas ela não tem, ou seja, a plataforma ela apresenta ali uma engrenagem metodológica de gerenciamento de projetos em rede, tá? Onde os atores encontram esses parceiros para desenvolver projetos de inovação. Tá? A MIG é uma intermediadora de mão de obra na área de TI, então ela faz tanto a parte de formação, né, e desenvolvimento profissional desses profissionais, quanto faz a intermediação. O foco dela é a interface com o mercado externo. Tá? Então, a geração de valor para esse público, além da formação, intermediar a relação com projetos em dólar, em euro, né? E por conta da situação cambial atual, a gente, ou seja, isso daqui já está rodando, né? A gente tem condição aí de ter uma margem e uma remuneração mais relevante para esses profissionais. Então, é isso. Vamos bater papo. Obrigado, Paulo. Obrigado aí também. Outra apresentação aí bem legal para colocar aqui um monte de elementos aqui. Ivan, me diga uma coisa, como é que você vê hoje o posicionamento da Prefeitura de Salvador, né, nessa questão, posicionamento da Prefeitura de Salvador em relação às outras prefeituras? Estamos na frente? O que é que a Prefeitura tem feito para os empreendedores? Quais são os planos? Fale aí um pouquinho, como é que você vê aí essas possibilidades? Vamos lá. Em relação à questão do tema, né, de cidade zero carbono, a questão das mudanças climáticas, a gente é reconhecido por referência na América Latina. Salvador sempre é citado e é convidado a participar de eventos e mostrar os cases de sucesso, mostrar o que foi feito de estudos. Salvador, antes do Plano de Ação Climática, que lançado no ano passado, lançou sua estratégia de resiliência em 2019. Então, Salvador, em relação a esse tema, ele é referência e vem sendo copiado, né? Não sei se a palavra seria só copiado, mas sendo referência mesmo para outras cidades
servir como modelo para também fazer seus estudos, seus inventários, seu plano de ação climática. Algumas cidades, Brasil e América Latina, já estão para lançar seu plano de ação climática com a meta que o mundo tem que ter essa meta, né, de redução, de zerar as emissões em 2050. E aí a novidade é que eu comentei, que é a questão da lei. Quase todas as cidades estão lançando seus planos, mas não estão pensando em criar uma lei, uma legislação municipal. Salvador traz também isso como novidade. Na área do empreendedorismo, a gente tem, na nova gestão, né, do prefeito, agora Bruno Reis, ele criou 2 secretarias, que na gestão passada não tinha, uma secretaria específica para tratar de inovação e tecnologia, que é a CEMIT, e uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde tem também, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, um diretor que trata desse tema de inovação, pensando Salvador como mais um vetor de emprego, mais um setor de geração de emprego, de renda. Salvador seria a área de tecnologia e inovação. Salvador, historicamente, o setor que mais tem receita, que é um PIB de Salvador, na área de turismo. Salvador é uma cidade quase totalitária na área de comércio e serviços, foi principalmente focada em turismo. Como eu falei, não tem indústria. E a gente entendeu, já desde antes da pandemia, de que o setor de tecnologia e inovação é um setor forte, é um setor que poderia a gente atrair novas empresas dentro dessa área de tecnologia, empresas limpas, que têm profissionais qualificados, que têm um salário, um ticket elevado em relação aos outros tipos de empresas. E com a pandemia ficou mais claro ainda, porque exatamente o setor que mais prejudicado é o setor de turismo. Então, a gente vem continuando ainda pensando nesse setor, nessa área de empreendedorismo focado à tecnologia e inovação, focado à sustentabilidade, à mudança climática e o que a gente fala hoje é ESG, né? Então, dentro da Secretaria de Inovação e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eles têm projetos focados e voltados para isso. A gente tem, como a gente até, antes de começar aqui, estamos falando muito dos centros do comércio, do centro antigo. Então, hoje é um foco da prefeitura de revitalizar aquela região. Você tem o Hub Salvador, que foi inaugurado em 2018. Você tem o DOCA 1, que é um polo de economia criativa, que vai ser inaugurado em breve, alguns dias. A gente tem alguns equipamentos de turismo, como a gente lançou o Museu da Cidade, tem o Museu do Carnaval, a gente vai lançar outros equipamentos turísticos ali na região, previsão de uma escola digital para a região. Então, a gente tem eu fui responsável, coordenei a legislação municipal de inovação, a política municipal de inovação. A gente também traz ali incentivos para as startups, para as empresas de base tecnológica, além da redução do ISS para toda Salvador, para quem for para o comércio também tem a redução do IPTU pela metade, a isenção de alguns impostos, algumas taxas, como o TFF. Então, Salvador vem pensando muito de como que os jovens que estejam se formando, os jovens que estejam com projeto, com ideias, eles pensam em criar suas empresas, suas startups, e que consiga crescer, gerar emprego e renda, e também atrair novas empresas para aqui para Salvador. A gente tem essa ideia tanto de manter os nossos estudantes, as pessoas que estudam, que se capacitam, que ficam aqui, que não vão para outra cidade, e também atrair pessoas de outras cidades, até de outros países, que a gente lançou esse ano um programa, né, de nômade digital. Então, a gente tem, de todas as formas, tentando trabalhar um pouco dentro dessa linha de tecnologia e inovação, e aí a gente vai para outras linhas que se vem estudando, que a gente, historicamente, a Baía Todos Santos ficar de costa para Salvador, e a gente também entende que a economia azul e a Baía Todos Santos também pode ser um outro vetor de crescimento da cidade, ligado à questão náutica, à questão do mar, a Baía Todos Santos. Então, são alguns setores, alguns vetores que Salvador entende, e tudo isso para diminuir a desigualdade, né?
Então, para a gente, como eu falei, se tornar uma cidade resiliente, sustentável, inovadora, a gente precisa diminuir a desigualdade e para diminuir essa desigualdade, a gente precisa gerar emprego aqui, dar possibilidade que todo mundo possa trabalhar, ter sua atividade, né, em plena ascensão, oportunidade para todo mundo. Bacana. Estou vendo aí a prefeitura aí com um desempenho aí acima do esperado, né? A gente fica muito satisfeito em ver isso, né? Deixa eu fazer uma pergunta agora para Paulo. Em termos, Paulo, assim, de como é que você vê a evolução de Salvador, esse ecossistema, né? Você falou aí, você me recordo muito bem que você foi, como você mencionou aí, o diretor da Abas. Como é que era Salvador, sei lá, 10 anos atrás, assim, se você dissesse, eu quero empreender, eu quero resolver determinado problema. Como é que você vê hoje aí a evolução, o poder público, as instituições, né? Como é que qual é a sua perspectiva aí nesse sentido? Como é que está Salvador hoje? Aí tá bom? Eu acho que tem duas visões aí, Thomas, né? A primeira é essa que você apresentou, né? De você fazer uma retrospectiva em relação ao nosso território, e aí eu acho que a gente está de parabéns, tá? Eu acho que tem muita coisa sempre acontecendo em relação ao empreendedorismo inovador, aí o ambiente de startups. A gente tem hoje vários espaços para que os empreendedores se encontrem, se sediem, tenham articulação entre eles e com outros atores importantes, né? A gente consegue enxergar um movimento importante dentro de uma perspectiva de política pública, né, sendo direcionada, né, para as startups, para o empreendedorismo, a economia criativa, né, a parte de legislação, ou seja, a gente, como território, eu acho que a gente está se fortalecendo com isso, né? Eu acho que inclusive o tensionamento ali que existe por serem grupos políticos diferentes, né, entre prefeitura e governo, é até positivo, porque a prefeitura saiu na frente fazendo muito mais coisas, né, e o governo do estado, eu acho que ele também está sendo forçado, né, ou de alguma forma provocado a responder, fazer também as suas atividades. Então, assim, eu enxergo muito movimento, muitas iniciativas, alguns aspectos estruturais. Agora, ao mesmo tempo, quando a gente compara o nosso território com outras capitais brasileiras e com o cenário internacional, a gente ainda está, em termos de ambiente de negócio, cultura de empreendedorismo e inovação, né, integração, universidade, ecossistema, tem uma série de coisas que a gente ainda está muito imaturo, né? Então, assim, porque, e aí isso tem muito a ver com a minha carreira, né? Ou seja, o meu propósito é fazer essa ponte entre a universidade e o ecossistema de startups, né? E por que dessa militância? Inclusive, me chamaram de outra coisa aí dentro do relatório que a Associação Brasileira de Startups fez, que é uma coisa que tem uma conotação meio religiosa, como quando você... Pô, me fugiu o termo agora, mas é uma pessoa que fala muito de uma coisa, como é que... Evangelista? Evangelista, pronto. Eles me botaram lá como um evangelizador do ecossistema solteiro, do All Saints Bay, né? Por quê? Porque não adianta você empreender se você não tiver conhecimento de ponta embarcado dentro do que você está desenvolvendo em termos de inovação. Por quê? Porque
Ok, é importante você empreender, você vai fazer um site, um aplicativo, vai fazer alguma coisa bacana, legal, é importante fazer. Agora, para que a gente crie dentro do território uma competitividade em âmbito nacional e internacional, tá, para que a gente realmente gere valor de forma exponencial, a gente precisa ter conhecimento de ponto embarcado, e você só consegue fazer isso com pesquisa. Então, se você pegar o Vale do Silício, ele foi feito dessa forma. Se você for pegar São Paulo, Santa Catarina, Recife, Fortaleza, que estão avançando rápido, eles estão avançando com essa integração governo, startup, indústria e universidade. Tá? Se a gente não fizer isso, não tem porquê, porque os recursos eles estão difusos. Então, você tem o conhecimento dentro da universidade, você tem a capacidade de gestão dentro das empresas, você tem a burocracia, uma capacidade de investimento dentro do governo, ou seja, o que Stanford fez lá no Vale do Silício? Ele colocou tudo isso junto com o Triple Helix, todo mundo em volta da mesma mesa, esses recursos eles foram direcionados com a finalidade comum, e isso virou o quê? Um território dinâmico de empreendedorismo e inovação, porque as substâncias que fazem essa reação química, elas foram colocadas no mesmo recipiente e a reação acontece, ou seja, a catálise ali ela acontece, e você tem, como teve ali no Vale do Silício, ou seja, a equação ela está aí. Agora você tem a dificuldade. Ou seja, quem está dentro da universidade tem uma dificuldade atroz de sair e ir no Hub Salvador, no Parque Tecnológico, no Espaço Colabore. Quem está na prefeitura tem dificuldade também de se relacionar com a universidade, de se relacionar... Ou seja, a gente tem essas questões que devagarzinho elas vão se dissolvendo. A gente está enxergando os setores se aproximando. A gente vê, mas quando você compara com outros territórios, a gente ainda está distante disso. Então, a galera que está aqui no Cimatec precisa entender que inovação ela se dá em rede, e precisa se entender que a gente não vai vestir uma roupa só, um sapato só, a gente vai precisar entender como dialogar, como articular, com foco no território, para que as coisas aconteçam. A minha visão é essa aí, Thomas. Perfeito. Uma visão tá mais ou menos aí alinhada aí com o que eu penso também. Ivan, me diga uma coisa, em termos assim de ação, focado agora no tema aqui desse Tech Talks, de zero carbono, a prefeitura está com ação de suporte, de apoio, de fomento, ou a prefeitura também está contratando, se eu quisesse desenvolver, por exemplo, uma startup com modelo de negócio B2G, Business to Government. Como é que está isso? A prefeitura também está dando esse apoio no sentido de contratar prestação de serviço? Como é que está isso? Você pode... você tem aí alguma coisa que possa compartilhar aqui conosco? Rapaz, na gestão passada, eu era diretor de inovação, então um dos focos principais que eu tinha era exatamente achar uma solução de como a prefeitura contratar startup para solucionar suas dores. Acho que está claro para todo mundo, até para os procuradores que eu conversava, que é onde mora o calcanhar de Aquiles, de que você contratar uma startup local, uma startup brasileira, você consegue ter uma solução melhor do que as grandes empresas e com custo menor. Só que, infelizmente, a lei 866, que foi até alterada recentemente, ela tem várias travas, dificuldade de a gente conseguir contratar algo específico como a gente queria contratar. Você vai para um pregão eletrônico, que é o modelo atual da prefeitura, acho que de quase todas. Então, você vai para o pregão eletrônico e ganha que tem melhor preço, menor preço, e que tem as documentações. Eu lembro na época, como diretor de inovação, a gente tentou contratar uma startup do Rio Grande do Sul que tinha tecnologia para colocar o chip dentro de encosta,
para ter mais um alarme, qualquer tremor que tivesse dentro de uma encosta, dentro de um morro desse, a gente já saberia antes, e aí avisava a população para sair. Hoje a gente tem essas informações através de chuva, quando chove 150 milímetros em certo período, algumas informações que a Defesa Civil, a Codesal tem, mas se tivesse esse equipamento dentro lá, seria mais uma informação para colocar nos dados. E aí, quando a gente fez a licitação, a startup não tinha uma documentação suficiente, não tinha um contrato social com o capital social necessário, não tinha algum documento de contabilidade, algumas informações básicas, ela não tinha e acabou não podendo participar e deu deserta a licitação. Então, a gente tem essas dificuldades, ou eu não sei como é que está hoje, que eu não estou mais com o diretor de inovação, essa discussão interna de como encontrar um modelo jurídico para contratar startup e aí ser mais vantajoso, a gente tem certeza que é mais vantajoso para a prefeitura do que contratar grandes empresas. Dentro dessa linha, a gente vem fomentando, aí já a questão de fomentar, incentivar, então a gente tem, como eu comentei, a questão da chamada com o Cimatec, então a prefeitura está entrando com R$1 milhão e o Sistema S, o Senai, entrando com 2 milhões. Então, a prefeitura está tendo esse aporte de 1 milhão, então cada startup que vai ser selecionada pelas chamadas Cidade Zero Carbono vai receber R$200 mil, somando recursos da prefeitura, recursos do Senai e recursos da indústria, que também vai fazer o match com a startup. Fora isso, a gente tem, dentro de um programa que a gente lançou há um mês, o Salvador Solar, incentivos para a cadeia de energia solar fotovoltaica. Então, a gente também deu incentivos fiscais, tanto para o empresário, para a empresa que trabalha nesse ramo, tanto também para quem implanta seu sistema solar fotovoltaico na sua residência, na sua indústria. Então, vai ter desconto no IPTU. A gente também vai estar oferecendo em breve cursos de capacitação dentro daquela linha, né, de diminuir desigualdade, então você precisa gerar emprego. Então, o setor de energia solar existe demanda e não tem profissional qualificado para trabalhar nesse setor. Isso foi ouvido os próprios empresários e a prefeitura vai oferecer um curso gratuito para a população que está desempregada, que queira se capacitar dentro dessa área e logicamente, imediatamente após o curso, ele vai ser contratado pelas empresas via CLT ou MEI. Então, o Salvador vem trabalhando dentro dessa linha de apoio, de incentivo a soluções para a redução das emissões de gases de efeito estufa, e aí ligado com o setor de empreendedorismo, com a geração de emprego. Bacana. Paulo, você levantou aí a mão? Levantei. Não, é só para lembrar, eu não consegui lembrar o nome do programa, Ivan. Eu acho que chamava Startup Salvador. Era um programa de contratação de startups pela prefeitura. Eu, inclusive, atuei ali na banca de seleção das startups. Acho que foi, inclusive, no Hub Salvador, o processo seletivo. Como é que chamava aquele programa? Pitch Salvador. Pitch Salvador. Foi um programa... não era para contratar, né? Na verdade, você fazia um pitch, passava por uma banca e a startup ela passava por um processo de 3 meses de teste de POC, prova de conceito, dentro da prefeitura. Aí, depois que a prefeitura aprovasse, ela queria contratar. E aí a gente tentou, de alguma forma, a contratação direta, por dispensa, por inegibilidade, a gente não conseguiu. E aí 2 startups que eu sei, daquele Pitch Salvador, acho que das 12 que passaram, foi contratada, mas pela Lei 8666, pregão eletrônico, participou de licitação, e aí não foi nem a vencedora. Eu lembro que tem uma que não foi nem a vencedora, e a primeira que venceu com o valor lá embaixo, e aí a gente foi para a prova de conceito dela, e na prova de conceito ela não entregou o que ela dizia que entregava, a gente desclassificou, e aí entrou a startup que já tinha feito a prova de conceito antes. Então, teve que entrar no processo normal do pregão eletrônico, da lei de licitação. Perfeito. Agora, isso foi antes do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Eu acho que agora, se tivesse sido feita a mesma coisa hoje, talvez o cenário fosse diferente, né?
A gente estava trabalhando dentro dessa linha, de que, pegando um pouco do modelo da encomenda tecnológica, trazendo um Isso. pouco desse do Isso. pitch, para ver se a gente conseguiria. Só que aí, como eu falei, isso não, essa pauta, nossa pasta não está mais comigo, e aí o pessoal deve estar vendo como fazer isso aí. Maravilha. Quando você faz o chamamento aí via pregão eletrônico, a startup ela não tem nenhuma vantagem competitiva, né? Por ser startup, né? Então tem Pelo que ter contrário. ao contrário, exatamente, né? As empresas elas sabem o modus operandi, aquele detalhezinho, né? Então, Não é só isso, pô. Ela tem tudo que é necessário aquilo dali, né? exatamente. De documentação, de enquadramento tributário, uma série de coisas que é pedido. A startup não tem. Não tem, exatamente. E aí acontece isso, né, Ivan? Então tem que ter esse cuidado, né, de ver, mudar a lei, mudar o marco legal, porque tem que respeitar a legislação, né? Então, se a startup não está adequada, mude-se a legislação, né? Só que esse trabalho é lento, é de convencimento, né, na Câmara de Vereadores, enfim, né? Paulo, eu vi aqui uma pergunta aqui do Gabriel, né? A gente já falta aí pouco mais de 5 minutos para encerrar. O Gabriel está perguntando aqui: é complicado abrir startups aqui no Brasil em relação aos impostos? Então, Gabriel, acho que qualquer empresa no Brasil, em relação à carga tributária, é complicado, né? A gente hoje tem conseguido, como startup, alguns incentivos, né, tributários, mas não dá para dizer que a carga ficou leve, não. É sempre difícil. E o que eu acho super importante, Gabriel, entender que, assim, você, vamos dizer, vamos lá, que você vai abrir uma loja de camisetas ou uma lanchonete, né? É arriscado, entendeu? E ali, quando você vai desenvolver uma lanchonete, né, você sabe o que é o modelo de negócio. Se for no Sebrae, você tem ali um monte de material que te ensina, assim, o A, o B, o C, de como é que você faz do início, você tem consultoria que vai te ensinar coisas ali, para quê? Para que você tenha o mínimo de risco possível. Mas ainda assim é arriscado, porque tem o local, né? Tem o tipo, o enquadramento do que você vai oferecer de comida com o público que vai estar ali naquele. Enfim, tem um monte de coisa que, se você não fizer um estudo bacana, pode dar errado. Startup é muito mais arriscado, tá? E aí é super importante a gente colocar isso para que todo mundo que entre sabendo, né? Por quê? Porque startup ela trabalha com muito risco. Por quê? Qual é o conceito de startup? Startup é uma empresa que está em busca de um modelo de negócio, ou seja, ela não tem um modelo de negócio ainda. Você vai abrir uma lanchonete, você sabe qual é o modelo de negócio, sabe como é que faz. Está em busca de um modelo de negócio que seja escalável, ou seja, crescimento exponencial, replicável, ou seja, não é estrutura para Baiana de Acarajé, entendeu? Porque se for estrutura para Baiana de Acarajé, se você for vender em outros territórios, você vai ter dificuldade. Tem que ser replicável, você vai jogar em vários lugares, em um ambiente de extrema incerteza. Tá? Então, e aí ou seja, o modelo de negócio ele é inovador, a tecnologia, o produto, ele é inovador. Você não sabe se aquilo ali vai ter nem viabilidade técnica e nem demanda do mercado, entendeu? Então, assim, é tudo muito arriscado. Então, para que uma startup dê certo, ela precisa de apoio de legislação, tá? de espaço para que ela, inclusive subsidiado para que ela esteja ali, ou seja, aí você vem com as incubadoras, aceleradoras, ou seja, mentoria, né, conhecimento da universidade, financiamento. Se você é uma startup, você vai num banco para poder pedir investimento para você desenvolver a tecnologia, esqueça. Por quê? Porque ele vai te pedir o quê? Garantia, imóveis, entendeu? A startup não tem isso, entendeu? Então, ou seja, você precisa de relação com escritórios técnicos, né, de contabilidade, de marketing, da área financeira. Ou seja, você precisa de um monte de apoios
entendeu? Para que você consiga pegar aquela ideia, transformar aquilo dali num produto e ir para o mercado. Né? E assim, a gente ainda não tem isso no nosso território. A gente está desenvolvendo essas costuras para que a gente, de fato, consiga apoiar essas startups. Né? Se você vai em Florianópolis, você já enxerga isso de uma forma mais plena. Essa integração apoiando as startups. Né? Você vai no Porto Digital, você encontra isso já razoavelmente. Em São Paulo você tem espaços fantásticos, né? Cubo, né? Enfim, o InovaBra e espaço do Facebook. Ou seja, é isso daí que uma startup precisa. Muito apoio. Por quê? Porque ela é muito sensível, é muito vulnerável e trabalha com risco. Então, é coisa para quem realmente tenaz, velho, entendeu? Para quem é realmente carne de pescoço, no sentido de lidar com esse grau de risco. É isso aí, tem que ser resiliente, senão o bicho pega, né? Fazer aqui uma última pergunta, e no caso específico, Ivan, depois a mesma pergunta depois para Paulo e a gente encerra então. Como é que você vê aí a maior dificuldade, né, para empreender, criar startup, solução, enfim, para o setor de sustentabilidade aí com a questão do zero carbono? É ainda mais difícil? Qual é o componente que torna isso ainda mais difícil para a gente empreender aí com zero carbono? Quais as dificuldades, acho que são iguais, e um pouco do que eu estou estudando sobre o tema, né, na gestão passada, como eu falei, a diretor de inovação, e aí esse ano que eu estou focado estudando esse tema, que é uma coisa que eu tenho que é estudar, exemplo, quando eu entrei fui assumir, né, a diretoria de inovação, eu fui estudante do Cimatec, eu fiz o MBA e Thomas foi até meu professor, fiz o MBA aí em empreendedorismo e inovação, sim. Porque eu entrei, fui chamado, né, para assumir essa função e eu falei, sim, mas o que é isso? Aí fui estudar, fiz MBA, fui ser investidor anjo, entrei em tudo que é evento, entender um pouco, até tive que investir em uma startup para entender como é que funciona. Então, estou no mesmo agora estudando bastante para entender sobre o tema e o mundo está uma discussão grande, né, de que precisa reduzir as emissões, então está essa competição aí com o petróleo, o mundo todo, os grandes empresas focadas em petróleo, em gás e tal, esse combustível. E aí eu estou entendendo de que eles vão perder essa guerra, não tem jeito, o mundo tem que mudar, tem que se adequar e parar de emitir os gases e quem quiser trabalhar nessa área de empreendedorismo, inovação, tecnologia, startup, é uma área que só tende a crescer. E quem conseguir entrar agora e começar a montar seu negócio, começar a faturar e sobreviver, a tendência é só crescer, porque a gente tem que dar uma mudada, uma girada aí na economia, e realmente a economia tem que mudar para uma economia de baixo carbono, não essa economia que a gente tem de consumo exacerbada e geração de emissões. Paulo, como é que é aí trabalhar com... Você acabou de falar, né, que fazer startup já não é fácil. E com zero carbono? Então, eu acho o seguinte, Thomas, por incrível que pareça, a minha visão sobre esse tema é muito alinhada com o que Ivan está colocando aí, né? Eu acho que assim, a tendência hoje ela é muito forte. Muito forte. O mundo mudou nos últimos 2 anos, não é dizer 5, 10, não. Nos últimos 2 anos a mudança foi muito grande, tá? E aí, assim para pegar a dificuldade, qual é a dificuldade? Você tem uma economia que tem um modelo de produção e consumo que é linear.
né? Então, no início da cadeia, você tira os recursos naturais da natureza de forma predatória, e aí gerando impacto negativo. Você tem uma indústria que processa e desenvolve produtos, né, numa velocidade grande, gerando um monte de externalidade negativa, né, poluição, nananã. E depois, no final da cadeia, o que você faz? Você joga isso fora como se aquilo ali tivesse sumido. Só que isso acaba se avolumando e gerando uma série de impactos ambientais, microplástico no oceano, né, poluição nos recursos hídricos, no solo, no ar, enfim. Então, esse modelo, para que a gente tenha sobrevivência enquanto civilização, a gente já entendeu que a gente vai precisar importar o lixo e virar uma economia circular, ou seja, que os recursos eles vão circulando ali, ao invés de você jogar fora, tipo, não, que ele volta de novo para o início da cadeia de produção. Só que o que acontece? A gente tem um modelo que ele não tem o ente que está aqui embaixo para poder pegar o resíduo e transformar ele em insumo de volta para o início da cadeia, ele ainda não existe. Ou ele está ainda em desenvolvimento. A Recicli, as startups que a gente está desenvolvendo, elas têm esse objetivo, pegar resíduo e transformar em insumo para o início da cadeia. Tá? Só que isso ainda não está pronto. Então, a grande dificuldade é essa. O mundo já entendeu que precisa fazer isso, né, que é a economia circular, que é a logística reversa e tal, mas isso ainda está em desenvolvimento. O que está acontecendo agora? A gente saiu de um momento da humanidade em que meio ambiente era discurso de ativista, né? Eram os ambientalistas chatos, né? Que era blá, 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 para um momento onde a sustentabilidade virou o topo da prioridade política industrial, da economia, dos negócios, tudo agora só se fala em ESG, entendeu? E aí o I é de environment, vem de meio ambiente. Está lá o primeiro ponto da pauta industrial do Fórum Econômico Mundial, entendeu? Então, assim, o que você tem hoje? E aí, para a galera do Cimatec entender, você tem um negócio que chama Green Bonds, tá? Títulos verdes, tá? Que você consegue financiar a sua tecnologia por ela ser diminuidora da pegada de carbono. E no final, depois que você gerou o impacto, você tem o crédito de carbono. Entendeu? Ou seja, o que o mercado financeiro internacional está fazendo? Ele está dando um empurrão enorme nisso daí, entendeu? E está chegando para a indústria do mundo inteiro dizendo o seguinte, olha, ou você se enquadra nesse padrão aqui, ou você está fora, entendeu? Então, é esse momento que a gente está vivendo. Então, a gente está vivendo, e aí, voltando, a gente está vivendo para um momento de transição civilizatória. Tem uma crise civilizatória, com a questão do aumento da temperatura global, todas as catástrofes, você tem a parte de extinção em massa, né? Tem um monte de coisa extremamente complicada acontecendo, e, ao mesmo tempo, a humanidade se deu conta, tardiamente já, porque tem muita coisa que não tem mais reversão, mas ela se deu conta de que é agora ou nunca, entendeu? E aí, nesse sentido, seja por consciência, seja por interesse, né, econômico, empresarial, financeiro, de inovação e tal, é a oportunidade, né? Ou seja, a gente já vinha desenvolvendo a tecnologia da Decarb, né, que faz a captura e o sequestro de gases de efeito estufa. Nesse momento agora, só para dar uma noção, o Elon Musk e o Bill Gates, ambos, cada um criou um fundo de investimento específico para essa tecnologia, para quem conseguir tirar o gás carbônico, né? Ou seja, fazer a captura e o sequestro de gás carbônico. Né? E aí a gente está, né? Ou seja, como a gente já vinha de há um tempo desenvolvendo a tecnologia, a gente está bem posicionado hoje. Mas assim, a oportunidade ela está para todo mundo. Né? E o alarme do momento, né? Ou seja, a emergência da necessidade de reverter esse processo que já se iniciou, ele também está aí em grande medida. Né? É isso aí. Bom, minha gente, chegamos aqui, ultrapassamos ligeiramente aqui 1 hora, né? O papo é absolutamente atual, né? Então, queria encerrar aqui agradecendo aqui mais uma vez, né, a participação tanto do Ivan, muito obrigado, Ivan,
Paulo também, pronto. E também a plateia, né, que ficou aqui até esse horário, né, já passamos aqui quase 8 da noite, né? Então, muito obrigado e espero vê-los em breve aí em mais um Tech Talks aí. Esse vai ser o último do ano, né? Vamos voltar com uma nova temática bem moderna, bem interessante. Não sabemos ainda qual é, a partir de fevereiro, tá bom? Minha gente, então, muito obrigado, boa noite e até a próxima. Ivan, Thomas, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigado, gente. Valeu, um abraço. valeu, Boa Paulo. noite. Valeu, Ivan. Boa Até noite logo, a todos. gente. Até logo, boa noite.